E a nossa convidada de hoje é a enfermeira Adriana Valongo Zani. Adriana é enfermeira, pós-doutora e com doutorado pela Unesp, Faculdade de Medicina de Botucatu, mestre pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP, possui título de enfermeira, de especialista em neonatologia, enfermagem em neonatologia pela SOBEP, que é a Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras, é professora associada do Departamento de Enfermagem da UEL, com atuação na graduação e pós-graduação a nível de mestrado e doutorado. Seja muito bem-vinda, Adriana. É um prazer receber você aqui novamente. Obrigada, na verdade, o prazer é meu, né? Principalmente estar falando de um tema que é tão importante para a gente que trabalha em neonatologia. Faço minhas as palavras da Flávia, agradeço novamente pela participação. É de um tema que realmente a gente considera que é bastante importante. Eu sou suspeito de falar porque confesso, gosto muito de neonatologia. Me sinto privilegiado de nós termos um perfil misto de UTI, onde 20, 25% são recém-nascidos. E realmente existe um mês para se comemorar ou se para alertar em relação aos cuidados dos recém-nascidos prematuros. Então é uma oportunidade da gente até validar isso externamente para mais gente ouvir, para mais gente entender o contexto e reconhecer a importância desse mês que é o Novembro Roxo. Então, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E hoje a gente queria começar, falando um pouquinho desse mundo da enfermagem dentro da neonatologia, porque é uma especialidade muito especial, muito peculiar, muito detalhista, e tão importante. Poucas pessoas, às vezes, conhecem essa realidade do enfermeiro neonatologista. Mas, pensando nesse mês comemorativo, o que é exatamente, Adri, esse Novembro Roxo? Por que roxo? O que significa isso? Então, na verdade, assim, a gente considera como dia 17 de novembro, que é o Dia Internacional de Comemoração ao Dia do Prematuro. Mas, na verdade, a gente faz essa comemoração durante o mês inteiro. Mas por que o mês do prematuro? Na verdade, o grande objetivo é conscientizar tanto profissionais quanto toda a população e a comunidade do número que a gente tem tido crescente de partos prematuros, das consequências desse nascimento prematuro e das causas que levam ao nascimento prematuro. Então, é um momento, é óbvio que a gente sempre fala que o mês de novembro é o mês escolhido, mas, na verdade, a gente deve pensar nisso o ano inteiro, Porque hoje a grande batalha nossa é o quê? É o que a gente consegue fazer para prevenir a prematuridade. E por que o roxo, Todo mundo sempre questiona assim, por que o roxo? Por quê? Porque para muitas pessoas o roxo tem uma conotação negativa, Mas, na verdade, quando a gente busca o significado do roxo, ele significa individualidade e sensibilidade. E a individualidade e a sensibilidade são muito características do bebê prematuro. Cada cuidado que você presta para o prematuro, por mais que a idade gestacional sejam iguais, isso é muito comum a gente escutar, principalmente entre os pais, o meu nasceu com 22 semanas, o meu nasceu com 24 semanas, o meu nasceu com 24 semanas, eles respondem de formas diferentes, E, além disso, a cor roxa significa transmutação. E ninguém mais é capaz de fazer mudanças que o prematuro. Por quê? Porque ele sai de um ambiente totalmente adequado dentro do útero materno, ele é submetido a uma incubadora, que por mais que a gente tente simular o útero materno, nós sabemos que a gente ainda está muito longe de conseguir isso, e ele consegue se transformar e se modificar e se fortalecer dentro desse processo. Por isso, a escolha da cor roxa. É interessante porque, assim, dentro dessa sua fala, a gente percebe talvez duas das principais ações, que de certa forma, assim, não digo evitar, mas talvez estratégias de prevenção do nascimento do bebê prematuro, e aí cai muito na atenção básica, no cuidado pré-hospitalar, e uma vez que a gente tem o recém-nascido prematuro, essa questão da individualidade é sempre importante, porque isso na prática é algo notório. Mesmo sendo de idades gestacionais parecidas, de pesos muito parecidos, as evoluções são completamente diferentes. Então, acho que é bem interessante a sua lembrança sobre a questão da individualidade e, claro, da sensibilidade em relação ao bebê prematuro. E essa questão assistencial é complexa também, Porque quem gosta de bebês, é diferente você cuidar de um bebê que nasceu termo,
saudável com a mãe, de um bebê que nasceu prematuro extremo. E existem diferenças assistenciais que é um mundo à parte. Para quem não conhece, né, a gente tem bastante enfermeiros que nos ouvem, que às vezes não conhecem um pouco o mundo da neonatologia, ou acha que é lidar com um recém-nascido, né, enfim, saudável, ou minimamente doente. O que seria essa assistência ao prematuro, né? Para a gente tentar deixar isso mais palatável, né, para quem compreende. O que é assistência ao prematuro? Quando a gente pensa na assistência ao prematuro, é muito complexo, né? Então, eu vou tentar resumir um pouco o que seria essa assistência ao bebê prematuro. Por quê? Porque, assim, nós sabemos que uma das primeiras questões, né, então, que foi colocado é a importância de que o ideal seria que esse bebê não nascesse prematuro. E, para isso, entra a necessidade da prevenção, que é, no caso, o pré-natal, né? Então, assim, infelizmente, no Brasil, a gente tem um índice muito alto de nascimentos prematuros. Houve uma pequena queda, por exemplo, de 2022 para 2023, em que a gente teve em 2022 quase 304 mil nascimentos prematuros no Brasil, e em 2022 a gente teve uma queda que foi para 294 mil. Então, assim, é interessante, é bom, mas ainda não é uma queda expressiva, né? Associado a isso, assim, o que acaba acontecendo? Quais são as principais causas de eu ter um nascimento de um bebê prematuro? De modo geral, a assistência falha do pré-natal, então a não identificação de patologias maternas que deveriam ter sido identificadas no início, ainda a falta de conscientização da comunidade, da população sobre a importância do pré-natal. E o que acaba acontecendo? E mesmo com essas situações de que a família consegue ser bem assistida, acompanhada, em muitas situações o parto prematuro é inevitável, né? Às vezes é a única forma de salvar a vida desse bebê a um primeiro momento, ou a vida dessa mãe num primeiro momento. E quando você se depara com esse bebê na unidade neonatal, a assistência, elas são muito diferenciadas. Um dos pontos é que a família não teve tempo para se preparar para ter um filho. Nós sabemos que, principalmente no Brasil ou nos países em desenvolvimento, a grande maioria das mulheres que engravidam, elas não planejaram. Então, assim, elas não fizeram todo um acompanhamento, porque muitas assim, não, eu queria engravidar. Então, às vezes tinham o desejo, mas não tinham se planejado no sentido de fazer os exames, de procurar saber se elas estavam saudáveis e se o parceiro estava saudável naquele momento para gerar um filho. Então, um outro ponto é que muitas vezes elas desejaram, mas a gente sabe que quando a gente deseja um filho, a gente tem uma imagem, né, que a gente fala que é o bebê imaginário, né? Então, a gente imagina como é que vai ser o sexo dele, como é que vai ser o rostinho dele, e, de repente, uma gestação que você... Então, eu escuto muito isso de algumas mães. Quando eu ia começar a curtir a minha barriga, o meu neném nasceu. Ou em muitas situações em que ela descobre que está grávida no momento que ela entra em trabalho de parto, num parto prematuro de 25, 26 semanas, né? Então, quando esse bebê chega na unidade de terapia intensiva, então, o primeiro desafio é acolher essa família, né? Que é uma família que não esperava, então, ela se depara... A gente sabe que muitas vezes um bebê que já nasce com um peso adequado, porque assim, qual é a primeira coisa que a família nos pergunta, né? O bebê, mal você recepciona esse bebê, a primeira pergunta que os pais fazem é: qual é o peso do neném? Por quê? Porque peso, na nossa cultura, significa estar saudável, né? Então, é até muito comum a gente escutar entre os pais assim: o meu nasceu com tal peso, o meu nasceu com tal peso, o meu filho anterior nasceu com peso assim. Porque peso é significado de ser saudável, né? Então, o primeiro grande desafio é essa família, num primeiro momento, adentrar na unidade de terapia intensiva e se deparar com o filho real, que não é o filho que eles imaginaram. Dentro desse contexto, quando a gente pensa na assistência, a assistência se modifica completamente. Por quê? Porque se esse bebê ele não estava preparado para sair do útero e ele é necessário, por N motivos, essa saída, como
preservá-lo de todas as formas para que ele mantenha o seu desenvolvimento. Então, assim, o prematuro, ele tem o seu desenvolvimento neurológico imaturo, que é o nosso grande desafio, que é evitar a hemorragia intracraniana, evitar as sequelas, né, provenientes da prematuridade. Então, quando a gente presta assistência, nós profissionais, nós, querendo ou não, nós somos muito intervencionistas. Por quê? Porque a gente foi capacitado a nossa vida inteira, a nossa vida profissional inteira, para fazer algo para salvar. E às vezes o salvar significa reduzir intervenções. Mas isso é muito complicado. Por quê? Porque para o prematuro, se ele tivesse no útero materno, ele estaria protegido por líquido amniótico, pelo próprio útero da mãe, a manipulação seria menor. Então, quando você pensa num prematuro, você precisa programar os cuidados que você vai executar. Enquanto que, às vezes, uma criança a termo, você poderia verificar sinais vitais de 3 em 3 horas, que parece uma coisa muito simples, ir lá e colocar um termômetro na axila de um bebê a termo. Para um prematuro, isso gera um desgaste enorme. A troca de uma fralda, a luminosidade, um ruído que para nós não incomoda, para o prematuro, esse pequeno ruído que para um bebê a termo não teria um significado tão importante, para o prematuro tem. Então, você faz toda uma desorganização. Então, quando a gente pensa no prematuro, esse profissional ele tem que estar muito consciente do que ele precisa exatamente executar, o que realmente é essencial para aquele momento e o que pode aguardar. Né? Isso não é muito simples de serem realizados, né? Porque a gente depende de uma equipe multiprofissional que tem que estar muito alinhada para que isso aconteça. E o discernimento do enfermeiro para essa individualização da assistência, né? Sim, porque foi bem isso que a gente colocou. A gente pode ter 2 bebês com 24 semanas. E a gente precisa compreender qual é a necessidade do bebê lá da mãe Luana, que tem 24 semanas, e do bebê da mãe Maria, que tem 24 semanas. Então, assim, eles são bebês que têm necessidades diferentes, que interagem de formas diferentes com o meio externo. Então, para isso, o enfermeiro tem que estar ele tem que ter um olhar clínico, um olhar de observação muito maior do que eu sempre falo que o mais importante, não que não seja necessário, não é você olhar para o monitor, você olhar para o respirador, mas é você olhar para o bebê, né? E por mais que a gente acredite que ele seja um bebê prematuro, ele te dá sinais, ele te mostra com o comportamento dele se ele está preparado para aquele cuidado ou não. E às vezes a gente não respeita isso. Então a gente acaba, dentro das rotinas, a gente acaba generalizando esse cuidado. E o prematuro, ele precisa de um cuidado individualizado. E a gente precisa estar atento à sensibilidade dele. Então a gente precisa estar sensível ao que ele está demonstrando para a gente. Eu percebo assim, Adriano, que em anos mais recentes, né, o quanto que realmente esses cuidados tão complexos, eles foram ficando cada vez mais pormenorizados, né? Existem alguns números que são meio definidores de limites, né, na própria neonatologia. A questão das 34 semanas, o peso de 1.500, o peso abaixo de 1.000, mas eu percebo também o quanto que se investiu em cuidados antes mesmo do bebê nascer, né? Antigamente só se falava na questão do corticoide antinatal, mas hoje tem até o esquema de neuroproteção para esse bebê prematuro. E esses cuidados, eles ficam mais assim intensos, ou a gente fica mais alerta, mais pelo peso estimado ao nascimento ou pela idade gestacional de nascimento, antes do bebê nascer? Pela idade gestacional. Até porque, assim, o peso é importante, mas a gente tem os casos dos bebês restritos, né? Então, quando a gente pensa, né, então, hoje, né, então, por exemplo, no nosso serviço no hospital universitário, hoje a obstetrícia ele preza muito por fazer o sulfato, não com o objetivo, né, da hipertensão materna, mas justamente para a neuroproteção desse bebê prematuro. Então, principalmente aquelas mulheres com idade gestacional que têm maior propensão a entrar em trabalho de parto prematuro. E tem tido resultados positivos. Era isso que eu ia te perguntar, assim, se já deu para analisar assim, de modo mais quantitativo mesmo as repercussões dessa neuroproteção, porque o corticoide antinatal já é clássico, né? O quanto que mudou a própria neonatologia em si.
mas se nós temos já, por exemplo, números ou alguns índices que mostram o resultado dessa neuroproteção. Sim, na verdade, assim, a gente observa na prática, então, um crescente da sobrevida desses bebês com uma qualidade, porque, assim, esse hoje é um grande desafio da neonatologia. Não é simplesmente fazer com que... Não é simples, né? Mas não é apenas a gente fazer com que esses bebês sobrevivam, mas a gente precisa dar qualidade de vida para esses bebês que sobrevivam junto com as suas famílias, né? Mas já existem estudos, ensaios clínicos randomizados, com comprovação de que a neuroproteção antinatal favorece o desenvolvimento cerebral, reduz a hemorragia intracraniana e melhora a qualidade do desenvolvimento desse bebê prematuro no primeiro ano de vida. Eu até pergunto isso porque na prática a gente tem observado mesmo isso. Nós tivemos uma fase em que a gente tinha bebês que eventualmente eram transferidos da UTI neonatal para a pediátrica, ou até bebês que já tinham ido para casa e reinternam por alguma outra situação. Então, alguns anos atrás, a gente percebia que as repercussões neurológicas elas tinham uma incidência maior. Hoje, esses bebês retornam, eles são transferidos, mas eu tenho percebido na prática que o comprometimento neurológico tem sido menor também. Então, certamente, a qualidade de vida desses prematuros pequenininhos tem sido melhor mesmo. Tem. A gente hoje tem vários estudos que comprovam isso. A gente tem outros desafios, né? Então, assim, a neuroproteção antinatal tem sido um ponto extremamente importante. Então, assim, a gente tem dois grandes eixos que a gente precisa trabalhar hoje na neonatologia, que é o cuidado que a gente deve ter antes do nascimento, então, assim, tentando reduzir ao máximo e conseguindo manter essa gestação por um tempo mais prolongado possível dentro do contexto que a gente tenha, e o pós-nascimento, que hoje é um grande desafio. E até pensando no pós-nascimento, tentando puxar um pouco para essa questão assistencial, né? Hoje, a UTI neonatal tem protocolos muito bem estabelecidos, né, que a gente percebe. Eu dei plantão na neonatal até 2015. A partir de 2015, fiquei voltada mais para pediatria e UTI mista. Então, o nosso contato, né, os bebês que nascem prematuros, que eventualmente não internam lá, acabam vindo para nós. E quando vem para nós, a gente pede ajuda para a unidade neonatal justamente pela excelência de assistência que vocês prestam ao prematuro, né, por esses protocolos muito bem delimitados. Será que você poderia exemplificar alguns desses processos, né? Canguru, manipulação mímica, agrupados, como que funciona isso, pensando em toda essa logística de proteção, né? Preservar a saúde do bebê, evitar agravos, né? O máximo de heterogenias dentro do possível ali. Isso. Hoje a gente tem protocolos bem definidos, que sempre estão passando por correções, por novas revisões, por atualizações, tanto que quando a gente pensa no prematuro extremo, a gente pensa, né, como a maioria conhece, como protocolo de manipulação mínima, mas ele tem modificado o nome, né? Então a gente tem, né, hoje eles têm colocado como cuidados essenciais, protocolo de cuidados essenciais. Por que a mudança desse nome? Porque quando você fala protocolo de manipulação mínima, dá a impressão que você está fazendo o mínimo possível. E, na verdade, o que a gente está fazendo é o máximo, ou seja, a gente está provendo cuidados essenciais, pensando na neuroproteção desse prematuro. Então, dentro desse protocolo, então, algumas coisas são instituídas. Por exemplo, nas primeiras 72 horas de vida do bebê prematuro, nós não mudamos ele, não lateralizamos ele. Então, ele mantém em decúbito dorsal. Hoje, nós dispomos de colchões de vinil, então, assim, que não vão fazer lesões de pele nesse bebê. A gente tenta, ao máximo, o controle da temperatura. Então, assim, a nossa unidade neonatal, ela possui algumas incubadoras. A gente não tem um quantitativo que a gente desejaria, mas a gente tem um quantitativo muito bom de incubadoras que elas conseguem manter uma umidificação, porque é extremamente importante para a pele do prematuro.
essa incubadora você consegue transformá-la em um berço. Então, se você precisar executar qualquer procedimento, você não faz manipulação excessiva, porque essa incubadora se transforma em berço. Aquela que parece uma nave, não é? Isso, ela Sobe, parece uma. assim. É um Então, sonho. você consegue realizar a intubação só utilizando o prato da incubadora. Você consegue pesar esse bebê por meio da incubadora. Você consegue monitorizar esse bebê pelos parâmetros da incubadora, sem precisar abrir portinholas para verificar uma temperatura, né, oximetria. Então, isso tem sido um ganho, por quê? Porque o bebê prematuro, nas primeiras 72 horas, não é que ele não tem uma suscetibilidade de apresentar hemorragia intracraniana durante todo o seu percurso, né? Porque se eu tenho lá um bebê prematuro de 24 semanas, eu tenho que lembrar que eu preciso manter cuidados essenciais para ele até que ele passe dessa fase, né? Então, hoje, o que os estudos trazem? Que principalmente nas primeiras 72 horas, você não deve fazer punção licórica, na necessidade da intubação, o posicionamento, então, por isso o preparo da equipe, de que, né, o profissional médico está intubando, o enfermeiro e o fisioterapeuta está preocupado com a postura dessa criança, porque quem está intubando não consegue olhar se está hiperestendendo ou fletindo esse pescoço naquele momento. O cuidado na manutenção da temperatura, porque hoje, infelizmente, eu sempre brinco, porque eu já tenho mais de 20 anos de profissão, e eu me lembro que uma primeira palestra que eu escutei de um pediatra, ele falando sobre a hipotermia, né? O quanto a hipotermia matava. E ainda hoje, para nós, é um tendão de Aquiles. Então, ainda hoje, passado mais de 20 anos, eu escutei isso quando eu era lá aluna, e hoje eu continuo falando a mesma coisa, de que a hipotermia ainda é a maior causa de mortes de bebês, né, de recém-nascidos. Então, é um outro cuidado que a gente precisa ter. Então, dentro do cuidado essencial, então, hoje, o que a gente tem tentado trabalhar? A troca de fralda pode ser algo muito simples, mas a troca de fralda, ela precisa ser em 2 pessoas. A troca de fralda, ela não deve, porque às vezes as pessoas olham assim, trabalhar na unidade neonatal é muito tranquilo. O difícil é trabalhar numa unidade de UTI adulto, que o paciente é pesado. Não estou dizendo que é fácil, não, porque é difícil mesmo, né? Mas no neonatal, às vezes você vai ter uma criança de 500 gramas e você precisa de 2 profissionais para que você efetivamente faça um cuidado humanizado, pensando na qualidade de vida que esse bebê prematuro vai ter. Fragilidade, né, As Adri? fragilidades. Então, hoje, por exemplo, dentro da nossa unidade, então, quando eu tenho lá um bebê prematuro, a gente verifica sinais vitais das primeiras 72 horas, utilizando o termômetro a cada 6 horas, que é o momento da troca de fralda, é acordado com a equipe os horários que ninguém vai manipular. Então, no momento que o fisioterapeuta vai trabalhar, o médico vai examinar, o enfermeiro vai junto. Então, a gente tenta agrupar esses cuidados para que ele efetivamente tenha cuidados essenciais e sem excesso de manuseio, né? Que isso é extremamente importante para o bebê prematuro. Então, esse é um dos protocolos que hoje a gente tem tentado atualizar. Até a gente... a nossa pretensão é tentar fazer uma tese de doutorado em cima disso, justamente pensando em melhorar ainda mais a qualidade. Outro protocolo que nós temos hoje, e que eu falo que a gente tem muito orgulho do Hospital Universitário, porque ele foi um dos pioneiros e se mantém, que é o método Canguru. Então, a gente é uma das poucas instituições em que o método Canguru, ele efetivamente, ele tem acontecido e a gente realiza... porque o que acontece em alguns serviços, o bebê ele só é colocado em posição canguru quando ele já está em ar ambiente ou num suporte ventilatório. Sem dispositivos, assim. Sem dispositivos. E o método canguru não é esse o objetivo. Então, ou, por exemplo, né, então, o slogan desse ano, como já tem acontecido há mais de 3 anos atrás, ele fala muito sobre o contato pele a pele. Né? Então, por exemplo, nós já tivemos uma mudança no protocolo de reanimação neonatal das diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria de 2022, porque antes de 2022, todo bebê que nascesse prematuro, independente se ele nascesse em boas condições de vida, ele era levado à mesa de reanimação, né, no berço aquecido, era feito o primeiro exame, visto se realmente ele estava bem, e depois colocado em contato pele a pele. O novo
as novas diretrizes de 2022, eles já trouxeram que o quê? O menor de 30, não há mais a necessidade de levar à mesa de reanimação se ele nasceu em boas condições de vitalidade, desde que ele seja mantido monitorizado, que é o que deve ser feito sempre, né? Então, hoje eu posso manter em contato pele a pele um bebê de 34, de 32, de 31 semanas, né? E, e por que o contato pele a pele é tão importante? Então, hoje já tem revisões sistemáticas, com meta-análises, ensaios clínicos randomizados, que eles mostram que o método canguru, o contato pele a pele, ele favorece a neuroproteção, o desenvolvimento do bebê, principalmente dos bebês de baixo peso. Então, hoje nós temos evidências científicas dessa importância. Então, esse é um dos protocolos que nós temos dentro da neonatologia, né? Então, a gente tem 3 fases, né, do método canguru, que é o primeiro momento na unidade de terapia intensiva, o segundo momento, que é quando o bebê está na unidade de cuidados convencionais, né, na unidade de cuidados intermediários convencionais, a unidade canguru e a manutenção no ambulatório, que é o mais complexo, porque normalmente, quando o bebê fica bem, muitas vezes a família... o que ainda falta no método canguru? A conscientização, o explicar para a família o porquê do método canguru. Então, a gente coloca na posição canguru, mas a gente esquece de falar para a família que não é só o contato pele a pele. É lógico que vai favorecer o vínculo, mas ele ajuda no crescimento e no desenvolvimento, ele ajuda na melhora da produção de leite materno, ele ajuda no ganho de peso do bebê, na manutenção da temperatura do bebê, e a gente percebe que muitas vezes essas famílias não estão orientadas e nem mesmo o profissional sabe de todos os benefícios que o método canguru pode favorecer. Rodrigo, que idade gestacional que vocês começam a colocar em canguru lá? Não existe uma idade gestacional. Ele só precisa estar estável clinicamente. Estável clinicamente não significa que ele não... Assim, o que eu vou considerar uma criança instável clinicamente? Uma criança que esteja com droga vasoativa, uma criança que a manipulação mínima, ela apresente queda de saturação, essa é uma criança instável. Quando a gente não coloca no canguru, nas primeiras 72 horas, quando ele está em protocolo de manipulação mínima. Tá. Então, se ele estiver em protocolo de manipulação mínima ou ele estiver instável, ele não vai, mas ele pode. Eu posso colocar um bebê em canguru com 25 semanas, com 26 semanas, com 27 semanas, com 1.000 gramas, desde que ele esteja estável clinicamente. E lá vocês colocam também pai? Isso, tanto é que quando começou-se o método canguru, ele chamava-se mãe canguru. Uhum. Tanto é que hoje, se olhar o slogan e o símbolo do método canguru, hoje é a família. Porque quem pode fazer canguru? O pai, a mãe, o cuidador principal, o irmão, a tia, o primo. É lógico que dentro de uma unidade de terapia intensiva, a gente sabe que existe uma restrição da entrada de pessoas pelo risco de infecção. Então, normalmente, a preferência é sempre o pai e a mãe. Então, por exemplo, dentro da unidade neonatal, a gente... tanto o pai quanto a mãe realizam a posição canguru. Mas nós já tivemos dentro da neonatal o irmão de 6, 7 anos que também já fez posição canguru. É óbvio que tem toda uma avaliação da psicologia para ver se realmente essa criança está apta para, né? Para poder compreender e poder fazer. Mas hoje, assim, e a tentativa hoje, por exemplo, esse ano, no aleitamento materno, houve muito a importância da figura do pai no aleitamento materno, né? Então, por quê? Porque a gente precisa também desmistificar essa situação de que o homem é auxiliar da mãe, né? Que o pai é auxiliar da mãe. Não, eles são 50% cuidadores dos seus filhos, né? Então, também houve nesse novo momento, um momento de resgatar isso, da importância do parceiro como rede de apoio dentro desse momento. Até porque quando a gente pensa em prematuro, a primeira pessoa, de modo geral, quem recebe as notícias e vê o bebê é o pai. É o pai. Né? Então, a gente fala que ele é o protagonista até que a mãe esteja bem, né? Mas a gente esquece que depois a gente tira ele e deixa a mãe. Verdade. Além disso, a gente, assim, tem protocolo do aleitamento materno. Então, a gente, hoje, busca introduzir o aleitamento materno precoce. Então, a gente começa com dieta trófica, que não tem o objetivo de alimentar, mas sim de trazer maturação gastrointestinal. Então, é extremamente importante o papel do enfermeiro, da equipe de enfermagem, na orientação a essa família.
Então, eu falo que todo mundo faz parte. Então, assim, o enfermeiro obstetra, o médico obstetra, o pediatra, né, o pediatra, o neonatologista, o enfermeiro da unidade neonatal, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, todos nós somos responsáveis por efetivamente promover o aleitamento materno, respeitando as individualidades, os desejos, né? Mas no momento que esse bebê prematuro nasce é que a gente precisa trabalhar isso, né? Que é extremamente importante para o bebê. Você comentou agora há pouco, Adriana, sobre a questão dos vários ambientes, né, que a gente encontra dentro da neonatologia. E embora a gente saiba que existam critérios técnicos, né, de unidade de cuidados intensivos, cuidados intermediários, como que funciona na sua prática essa divisão? A gente fala muito em UTI e UCI, mas me parece que tem mais ambientes do que simplesmente esses dois, né? Isso. Na verdade, assim, então a gente tem a unidade de terapia intensiva neonatal, né? Então, qual é o critério? São crianças, normalmente, são as crianças que estão precisando de aporte ventilatório, né, de ventilação mecânica, são as crianças que estão em uso de droga vasoativa, as crianças que vão ser submetidas a cirurgias de grande porte ou que estejam estáveis. Posterior a esse primeiro momento, elas são encaminhadas à unidade de cuidados intermediários convencional, que é conhecido como a sigla U5, né? A unidade de cuidados intermediários normalmente são bebês que o quê? Que eles já estão estáveis hemodinamicamente. É um momento é um momento principalmente em que a gente está buscando aproximá-lo da sua alta, né? Então, são bebês que normalmente que vão para os 5, são bebês que estão para ganho de peso, que estão para tratamento, para finalização de antibiótico terapia, mas que eles estão estáveis clinicamente, que não precisam nem de drogas vasoativas, nem de nenhum aporte ventilatório. E nós temos a unidade de cuidados intermediários Canguru, que é conhecida como o SINCA. A unidade de cuidados intermediários Canguru, ela precisa, dentro da instituição, ela precisa ter um espaço em que a mãe ou algum familiar, normalmente quem fica mais é a mãe, porque a gente quer promover o aleitamento materno, tem uma estrutura adequada para que eles permaneçam 24 horas por dia. É óbvio que tudo isso é conversado com essa mãe, porque ela precisa estar disponível 24 horas por dia. Então, é um ambiente em que existe uma cama para a mãe, um berço para o bebê, mas que o objetivo é que ela permaneça o maior tempo possível com o bebê em canguru. Que ela faça suas refeições com o neném no canguru, que ela própria possa preparar suas refeições com o bebê no canguru, que ela possa assistir uma televisão, que ela possa ir no solar o tempo inteiro com esse bebê no canguru. O que acaba acontecendo quando a gente tem a UCINCA e a gente tem essa entrosação entre essa mãe e esse bebê? A grande vantagem é que a gente consegue reduzir o tempo de internação. Então, a gente consegue dar alta para esse bebê com um peso muito inferior do que a gente hoje dá. Não existe um peso pré-determinado. Aí, com quanto eu dou de alta para o bebê, eu dou alta só se o bebê tiver 2 quilos, só se o bebê tiver 1,8 kg. Isso é muito variável. Antes nós tínhamos um protocolo muito fechado, né? Bebê com menos de 1,8 kg, a princípio bebê menor que 2 quilos não ia de alta, depois bebê menor que 1,8 kg não ia de alta. Hoje a gente consegue dar alta até mesmo, em alguns serviços conseguem dar alta para um bebê com 1,6 kg, 1,550 kg. Isso sempre vai depender do quanto a família está empoderada e também qual é a estrutura que essa família tem, da proximidade que essa família tem de deslocamento com o serviço de saúde, caso, né, seja preciso. Mas a UCINCA, ela favorece que a família se empodere dos cuidados e mantê-lo bebê na posição canguru faz com que a mãe aumente a produção láctea, esse bebê tenha um ganho de peso acelerado, além de um desenvolvimento tanto neurológico quanto fisiológico maior. Então, por isso, a gente tem a unidade UCINCA. A gente, hoje, o Hospital Universitário conta com essa estrutura bem organizada, né, na nova estrutura que a gente tem, mas é óbvio que a gente precisa, para que a UCINCA aconteça, que a gente tenha realmente aquela mãe, aquele bebê, o método canguru tem que começar lá na UTI. Então, assim, a família ela precisa ser empoderada, ela precisa iniciar o método canguru na UTI. É aquilo que a gente sempre fala, é que nem falar de aleitamento materno. O aleitamento materno, a orientação tinha que ter sido iniciada lá no pré-natal. Porque daí essa mãe e essa família já vão trabalhando isso gradativamente e não é algo que a gente passa tudo de uma única vez.
Odri, comenta um pouquinho sobre a rotina de banho também, porque é diferenciado, né? Sim. Cuidado com a pele do recém-nascido, mas o banho do prematuro, né? A gente sabe que às vezes o pessoal, nossa, dá banho, não dá banho, como que faz, o que usa. E um outro ponto também, para já aproveitar, é a importância do enfermeiro frente aos catéteres, né? Que é uma coisa que a gente vê muito à frente ali com relação às inserções dos PICs. Quanto que é essencial a habilitação desse profissional que vai trabalhar nessas unidades, que consiga manejar e inserir esses catéteres, que é tão importante no processo de recuperação da criança. Sim. Quando a gente pensa no banho do prematuro, ele é muito diferente, né? No sentido de que o prematuro, ele ainda não tem o extrato corneus totalmente desenvolvido, né? Então, a pele do prematuro ele é muito mais sensível. Então, normalmente, qual é o protocolo que hoje nós seguimos? O prematuro, principalmente prematuro extremo, menor de 28 semanas, o primeiro banho dele vai acontecer desde que ele esteja estável após os 14 dias de vida. Então, nós não damos banho com um dia, com 2 dias, com 3 dias. É óbvio que o profissional precisa se lembrar que o bebê prematuro que acabou de nascer nos primeiros 14 dias, a manipulação é para qualquer coisa com luva. Uhum. Por quê? Porque esse bebê nasceu, o vernix, o líquido amniótico estão. É lógico que com 24 horas desaparecer, mas eles continuam ali, né? Então, o prematuro extremo, então, qual é o protocolo de modo geral? É que a gente, até 34 semanas, então, assim, o prematuro extremo, ele vai ter o primeiro banho com 14 dias. E qual é o tipo de banho? É com água destilada, com compressa macia e sem nenhum tipo de produto. Existem alguns produtos no mercado que são sabonetes à base de surfactante. Mas, infelizmente, eles custam, assim, eles têm um custo alto, né? Uhum. E que a maioria dos serviços de neonatologia não tem condições de adquirir esse tipo de produto. Então, o que é feito, o banho desses bebês é com água destilada, Vocês ainda usam a aquecida. cubarrinha, às vezes, se Isso, com barrinha colocando estéreo. estéreo, né? Isso, para o prematuro extremo, a gente usa com barrinha estéreo, que é enorme para Enorme a eles, né? banheira, né? É uma enorme banheira e compressas extremamente macias. Uhum. Às vezes, em algumas situações, até o banho com algodão mesmo para evitar realmente qualquer atrito com a pele. Quando o bebê ele já é um bebê de transição, um prematuro moderado, o primeiro banho acontece com 7 dias. E daí, para o bebê, né, que seria aquele acima de 28 semanas, nós damos banho a cada 3 a 4 dias. Então, a cada 3 a 4 dias, ele vai ter um novo banho. Enquanto que o bebê prematuro extremo, posterior ao primeiro banho, ele vai ter um banho a cada 7 dias. Não é algo fechado, não tem evidências científicas suficientes, né? Uhum. Mas o que tem se mostrado que, diferente do paciente adulto, o banho é um cuidado essencial? É um cuidado essencial, sim. A higiene é importante, mas o banho demanda muito desgaste energético. Então, é importante realmente pensar, e às vezes eu sempre brinco, né, com a equipe, e tem alguns que até acabam rindo, porque eu falo assim: tem certeza que esse efetivamente vai fazer alguma diferença na vida dessa criança nesse momento, né? Controle térmico, né? Que já é um desafio Isso, natural, né? então assim, e a gente precisa, para realizar esse banho, a gente precisa ter um ambiente, então assim, o cuidado com a temperatura dentro da unidade, o cuidado com a incubadora. Então, por exemplo, a gente tem a troca da incubadora. Então, eu não posso simplesmente pegar uma incubadora que está lá desligada e ter feito o banho todo no momento de aquecimento e não ter aquecido o novo ninho desse bebê, a incubadora. Então, eu preciso aquecer, deixar essa incubadora montada, esse ninho aquecido, para transportar esse bebê para esse novo ambiente. E que às vezes a equipe acaba se esquecendo e acaba transportando esse bebê para assim, até a incubadora estava ligada, mas montam, por exemplo, o ninho naquele momento e colocam. E é notório, né? O bebê perde temperatura rapidamente e o recuperar essa temperatura é extremamente demorado, né? Então, a gente tem esse cuidado com né, um dos cuidados que seriam com o banho,
Outro cuidado, né, então, em relação aos catéteres, então, assim, na neonatologia, 99,9% dos bebês, eles vão acabar utilizando, né, o PIC, né, que seria o catéter central de inserção periférica, que ele é passado pelo enfermeiro. Na verdade, a gente brinca muito que, assim, a neonatologia foi a percussora, né, na introdução do catéter de PIC, mas pelo tamanho dos bebês, pelas particularidades do bebê, as indústrias evoluíram muito em dispositivos para pacientes adultos e para crianças maiores. E a dificuldade da rede venosa, né, das linhas vasculares do bebê, fizeram com que a gente ainda hoje não disponibilize de recursos tão avançados quanto no adulto ou na criança maior. Mas hoje houve um avanço muito grande. Então, hoje a gente já consegue passar o PIC com auxílio de aparelhos que fazem com que a gente seja assertivo na passagem, mas a gente não tem acesso a todos esses recursos, né, na maioria dos serviços, né? Então, é extremamente importante, assim, que esse enfermeiro seja extremamente habilitado. Por quê? Porque a passagem do PIC, ele precisa de uma sedação, porque a gente precisa garantir a redução da dor, porque prematuro sente dor, o bebê sente dor, né? A gente precisa, um grande desafio não é só na passagem do catéter de PIC, mas é na sua manutenção, né? Então, a gente precisa ter um controle muito rigoroso para tentar evitar ao máximo o risco de infecção, porque cada vez que eu tenho, né, um processo infeccioso relacionado ao catéter, automaticamente eu tenho uma nova passagem de catéter, um novo desgaste desse bebê, né? Então, isso é extremamente importante, que esse enfermeiro ele esteja capacitado, empoderado, para saber as indicações, o momento adequado de se passar esse catéter, quais são os cuidados que ele deve ter, justamente pensando na qualidade de vida desse bebê. E ainda sobre o catéter, eu tenho tenho uma dúvida, porque eu vejo que é um pouco diferente, né, em alguns serviços, e até dependendo da origem da literatura. Você comentou sobre a questão das 72 horas, né, do bebê prematuro, em que se fazem a manipulação mínima ou a manipulação essencial. Nesse momento, em relação ao catéter, seria aquele momento em que se preconiza, de repente, usar mais o catéter umbilical e deixar para tentar o PIC mais tarde? Ou o PIC ainda é tentado precocemente? Não, na verdade, hoje assim, ainda não existem níveis de evidência suficientes, mas o que tem se mostrado? Que o catéter umbilical, desde que passado com todos os princípios de asepsia, eles são superiores ao PIC nas primeiras 72 horas, porque você manipula muito menos e não causa dor. Então, hoje, fora do Brasil, o catéter umbilical ele tem sido mantido no recém-nascido prematuro de 7 a 10 dias. E em muitas situações, se esse prematuro não evolui para uma necessidade de antibiótico terapia, posterior a isso ele fica sem acesso central, o que é um grande ganho. Ainda no Brasil, existe ainda uma resistência de se manter o catéter umbilical por um tempo maior do que 72 horas. Então, hoje, nós temos mantido um bebê prematuro e que precisa de uma rede venosa central, passa-se o catéter umbilical. E qual é a situação em que a gente opta por passar um PIC antes das 72 horas? Ou quando o catéter umbilical ele não fica bem posicionado, ou existem, né, está mostrando que tem sinais ali flogísticos, né, de uma possível infecção de catéter. Nesse caso, é o famoso custo-benefício, né? Então, a gente remove o catéter umbilical e passa com menos de 72 horas. Mas a gente tem tentado, e em muitas situações, prematuros muito extremos, 22, 23 semanas, 24 semanas, muito baixo peso, a gente tem sempre discutido dentro da equipe, e muitas vezes a gente tem postergado. Então, hoje no nosso serviço, a gente tem situações de catéter umbilical que são removidos com 7 dias, com 5 dias, justamente assim. O catéter está bem posicionado, não tem sinais flogísticos, está tudo bem. E hoje a gente tem também, dentro dos serviços, catéteres umbilicais de duplo lúmen, que tem facilitado muito, porque muitas vezes, com 72 horas, mantinha-se o catéter umbilical, mas acabava-se fazendo uma outra rede de acesso central, porque são bebês que precisam de nutrição parenteral. Nós sabemos que o adequado é que essa via seja exclusiva e que muitas a gente não consegue, né,
pelas condições clínicas desse bebê, mas hoje a gente tem tentado batalhar justamente para que se mantenha o catéter umbilical por um tempo mais prolongado. E o próprio CDC, ele coloca, né, nessas condições que você citou, né, de passagem com asepsia e todo o rigor nos cuidados diários, ele concorda de até 14 dias, né, de Isso. catéter, né? Então está bem respaldado mesmo, inclusive por agências regulatórias, né? Exatamente. E assim, a gente tem visto que tem trazido benefício, né? Então, o cuidado maior é esse cuidado da asepsia, né? Então, é óbvio que quando a gente tem uma situação de um bebê que nasce num serviço, né, fora do serviço que às vezes vem com catéter uretral, por exemplo, mesmo assim, é preferível você retirar o catéter uretral, fazer uma boa asepsia e passar um catéter umbilical do que intervir com o PIC nesse momento no bebê prematuro extremo. E a fixação desse catéter atualmente preconizada, como que é no local de inserção? Na verdade, hoje, para os prematuros extremos, a gente não tem feito curativo em ponte. A gente quer perguntar como vocês estão mantendo isso depois. Só a sutura, né? Só faz a sutura, a fixação com o fio, sem o curativo em ponte. Nada. Não tem. A gente não tem tido remoções acidentais, e isso facilita muito. Porque o que é muito importante também no cuidado, eu falo que assim, muitas vezes, por que você acaba removendo esse catéter umbilical posterior? Porque no momento da passagem não foi feita a séptica? Não. No momento da passagem, muitas vezes assim, foi feito com toda a asepsia, com todo o cuidado, mas falhou-se na manutenção, que é o quê? Nunca colocar a fralda sobre o catéter umbilical. Então, a gente tem que lembrar que a fralda do bebê vai ter diurese, evacuação. Então, e é importante que essa fralda fique dobrada, que esse catéter, a inserção do catéter umbilical tem que ser visível, né? A todo momento que você for olhar para a criança, ela tem que ser visível. Então, para os prematuros extremos, o maior cuidado que eu sempre falo é não fechem a fralda em cima do catéter umbilical, não precisa do curativo em ponte e façam o curativo 3 vezes ao dia. Tá usando o quê? A gente tem utilizado o cotonete estéreo. Para prematuros extremos, a clorexidina aquosa 1%. Tá. Tem literaturas que trazem que não seria nem necessária a clorexidina aquosa. Poderia ser feito com água destilada e posterior secar. Então, no nosso serviço, a gente tem feito com a clorexidina aquosa, 1%, mas sempre avaliando. Se eu tenho um bebê muito prematuro extremo, que ele já tem lesões de pele, porque às vezes esse bebê ele já faz lesão só na asepsia que foi feita com clorexidina aquosa, por menor que tenha sido a quantidade, às vezes ele já começa a fazer lesão de pele. Então, se você fizer a limpeza com água destilada e secar bem, porque o segredo está em secar, em remover essa secreção, que seria ainda o sangue, não é necessário fazer mais nada. E o curativo em ponte, ele é indicado a partir de algum momento ou não? Na verdade, o curativo, a gente faz muito pouco na unidade neonatal. A gente tem feito mais nos bebês a termos, que eles são mais agitados, que eles tentam retirar, ou nos maiores 34 semanas. Isso porque a gente ainda, o hospital ainda tem uma condição de qualidade de material, então a gente ainda tem, o EPAFIX, né? Então são dispositivos que colam na pele do bebê que causam menos lesão do que a gente tinha essas outras fitas adesivas que eram, como esparadrapo, micropore e tal. Então, a gente ainda tem como proteger com placa de hidrocolóide. O hidrocolóide, aí usa o EPAFIX. Isso, daí usa o EPAFIX. Mas assim, se você usar a placa de hidrocolóide, você pode colocar o esparadrapo por cima sem problemas. Mas a gente, na unidade, a gente tem utilizado para os bebês mais agitados, mas assim, 34, 35, próximos dos termos. Então, normalmente são aqueles bebês que vão fazer exossanguíneo transfusão, que são maiores, né? Se o bebê não é muito agitado, a gente tem pensado muito na lesão de pele. Se a fixação está bem feita, não é necessário nem o curativo em ponte, né? Mas para os maiores a gente ainda faz. Acho que são orientações bem importantes, sabe, Dani? Porque é bem angustiante, às vezes, ver um bebê prematuro em processo de passagem de catéter. Porque na maior parte das vezes ele vai sair da incubadora, né? E nem sempre é um procedimento rápido, né? E quanto que a hipotermia que você tanto citou, né, que é lesiva para o bebê, cai rapidamente. Tem que aumentar parâmetros ventilatórios. Quando está com fármaco vasoativo, eles fazem hipotensão, tem que aumentar o fármaco. Realmente é um processo que traz um ônus muito grande para o bebê, né?
Sim, e a gente assim tem visto que o catéter umbilical teve um período da história em que existia muito preconceito, né? Mas até porque nós não dispunhamos de dispositivos e de uma estrutura adequada. E hoje o que acontece? É, no atendimento do recém-nascido, no momento do nascimento dele, como hoje as equipes têm se qualificado, eles têm feito cursos de reanimação neonatal, a gente tem percebido que rara exceção a necessidade de acesso central na sala de parto. Então, a gente consegue passar o catéter umbilical na unidade de terapia intensiva, com toda a asepsia, com todo o cuidado necessário. Então, isso reduz o risco de infecção e isso é um ganho muito grande para a neuroproteção desse bebê. Porque o catéter de PICC, por mais experiente que seja o profissional, mais ágil, a gente manipula mais, o procedimento é mais demorado, mais moroso, e mesmo você fazendo a sedação, etc e tal, para você fazer a sedação, no mínimo você precisa puncionar um acesso periférico. Então, você punciona um acesso periférico, que já causou uma dor, causou uma manipulação, depois para você... E o catéter umbilical não, o catéter umbilical ele não exige um acesso periférico anterior, ele não é causador, porque você está passando, né, em vasos que não têm sensibilidade ali para o bebê prematuro. Então, ele é uma excelente opção hoje dentro da neonatologia. Idri, pensando no processo de trabalho, né? Muito legal esses apontamentos para deixar claro que acho que é o grande foco, né, que a gente pensou nesse episódio é mostrar mesmo essa particularidade da assistência. É um mundo à parte, mesmo quando fala, você é enfermeira pediatra, vem aqui na neonatologia. Fala, não, peraí, lá é diferente, é um mundo diferente, os protocolos bem estabelecidos, né? Então, isso aqui eu sei que é uma pincelada do que existe. Então, é uma pontinha ali, né? Se vocês quiserem mais coisas, o contato da Adriana vai estar ali, que é uma grande referência para nós da neonatologia, dentro da enfermagem. Mas pensando assim no processo da enfermagem, o processo de trabalho, o hospital ele passou por um momento de transição em que a gente antigamente tinha um enfermeiro, que era aquele enfermeiro gerencial, né? E os prestadores de cuidados mais diretos ali, os técnicos de enfermagem. E com o tempo, alguns setores, como por exemplo até a UTI pediátrica, isso foi modificando para os enfermeiros assistenciais, mas também os técnicos de enfermagem. Como funciona esse processo de enfermagem, né? Essa divisão do trabalho entre equipe? Os enfermeiros e os técnicos que trabalham às vezes nessa assistência direta, o enfermeiro gerencial, como que acontece isso dentro da neonatologia? Na verdade, a gente ainda está buscando um equilíbrio, na verdade. Então, assim, a gente ainda tem um pouco de dificuldade, por quê? Porque o enfermeiro neonatologista gerencial, ele gerencia a unidade, mas ele jamais deixa de gerenciar o cuidado, né? Hoje, o Corém, ele né, teve... Né, com o passar dos anos, a gente teve várias modificações, né, dos processos de trabalho. Então, muitos dos procedimentos que antes eram inerentes ao profissional técnico de enfermagem passaram a ser de uso, né, de procedimentos exclusivos do enfermeiro, né? Então, por exemplo, catéter vesical de demora, né, o cateterismo, né, de modo geral, era um procedimento anteriormente do técnico, hoje ele é inerente somente para o enfermeiro, passagem de catéter gástrico, né? Porque sempre foi do enfermeiro a posição interal, mas a posição gástrica era realizada pelo técnico. Então, hoje, o que se busca dentro do enfermeiro assistencial? O enfermeiro assistencial não visa a execução do cuidado unicamente, né? Então, quando você tem um enfermeiro assistencial, qual é o grande diferencial? É que esse enfermeiro assistencial ele consiga ver o todo. Então, ele consiga ter um olhar clínico e científico de olhar para aquele bebê e ver as necessidades que ele possui, né? Estar habilitado né, estar capacitado para execução de procedimentos que são considerados privativos, né, desse enfermeiro. E o enfermeiro gerencial, ele tem que estar relacionado ao cuidado, então ele está ali para organizar o cuidado, mas daí ele precisa ter uma visão um pouquinho mais ampliada para a estrutura da unidade. Então, o enfermeiro gerencial, ele não deixa de prestar o cuidado, de estar ali de parceria com o enfermeiro que está ali assistencial, mas daí ele tem uma função um pouco mais geral, que é estar atento ao por exemplo, na unidade neonatal, a gente precisa estar muito atento ao
o transporte, né? Então, a qualquer momento, pode ter um novo nascimento. Então, esse enfermeiro, ele tem que realmente, assim, ver qual é o contingente de equipe que ele tem, qual é a qualificação desses profissionais para atender, porque a gente tem muitas particularidades, né, do bebê. Então, qual é o profissional que vai atender aquela criança, a estrutura efetivamente, assim, dos equipamentos, da montagem desses equipamentos, do cuidado com esses equipamentos, né? Então, essa é a grande diferença. Então, hoje, a gente espera que o enfermeiro assistencial, ele execute os procedimentos, mas que ele tenha esse olhar clínico. Né? Então, que ele realmente ele consiga identificar as dificuldades e as complicações que esse bebê vem apresentar e possa agir imediatamente. E é complexo, né, o gerenciamento, porque é o gerenciamento da dinâmica da unidade. Isso. É um ponto, quando a gente pensa no gerenciamento, é o gerenciamento do cuidado, o gerenciamento assistencial e o gerenciamento do andamento do processo como um todo, né? Vai internar, remanejar, redistribuir, né? A questão até do preparo de alguns equipamentos e a tecnologia dentro da neonatologia é uma coisa absurda, né? Que a gente ouve barulho. Se não tem normal, tem barulho na neonatologia, misericórdia, os bibibi é mais intenso. E é um desafio, porque assim, isso interfere muito no desenvolvimento neurológico desses prematuros. Então, assim, os respiradores, o ruído do respirador, o ruído dos monitores, né? Então, assim, o enfermeiro gerencial, ele tem o objetivo de estar atento ao cuidado, né? Mas ele precisa o quê? Ele tem que estar conectado com a escala que ele tem, com as atribuições que ele vai dar para cada um daquela equipe, com o que ele tem de equipamentos, materiais e de recursos, e se reorganizar e se estruturar diante de situações adversas, né? Porque isso acontece, né? Então, essa é a grande função do enfermeiro gerencial. E o processo de enfermagem, evolução, prescrição dos cuidados, isso é dividido com os assistenciais ou acaba ficando na divisão entre os gerenciais, entre os turnos? Ainda hoje, ele fica entre os gerenciais, né? Que hoje eles têm colocado como prime nurse, que esse enfermeiro gerencial, ele adota um número X de bebês, então ele é responsável por realizar o exame físico, por realizar a evolução, por realizar a prescrição desses bebês que estão sob a sua responsabilidade. Hoje, já tem tido esse mesclar, então, por quê? Porque o enfermeiro assistencial, ele tem as mesmas habilidades que o enfermeiro gerencial para realizar isso, que é o de examinar, o de evoluir e ser capaz de prescrever dentro, até porque o grande objetivo é o quê? É a prescrição de cuidados individualizados, que nem sempre a gente sabe que isso acontece, né? E só para ainda falando um pouco sobre essa questão da importância, né, de se chamar a atenção para alguns cuidados do prematuro. A gente sabe que muito da evolução da neonatologia, que teve uma repercussão na maior sobrevida, vieram a partir de medicações que foram desenvolvidas. O próprio surfactante, né, mudou toda a história da neonatologia. Uma parte é decorrente dos recursos humanos, né, então nós até conversávamos antes, né? Pediatria já é algo específico, neonatologia é mais específico ainda. Mas uma parte se deve também à tecnologia, né? Então, a chegada de determinadas tecnologias na terapia intensiva neonatal, sejam respiradores ou mesmo equipamentos de infusão, de fototerapia, tiveram também um impacto importante na maior sobrevida. Se a gente pensasse assim, Adriano, porque a gente sempre fala assim, que sempre dá para melhorar. Em termos de recursos tecnológicos, tem algo que ainda falta para a gente ou algo que a gente deve correr atrás para ter também? Na verdade, assim, hoje, por exemplo, falando do nosso hospital, a nível de ventilação mecânica, hoje nós temos respiradores de ponta, né? Então, são respiradores de alta tecnologia. Nós temos hoje fototerapias, por exemplo, de ponta. Então, assim, com luz de LED, que permanecem por menor tempo no bebê, que reduzem o risco de icterícia rebote. Mas existem algumas coisas que, por exemplo, que são primordiais e que às vezes, assim, que seriam importantes, mas que a gente não tem. Então, por exemplo, no caso de bebês prematuros extremos, colchão térmico para transporte desses bebês nos menores de 1.000 gramas. Então, que é algo que hoje existe, mas que a gente ainda não tem acesso, né? A maioria dos serviços não tem.
nós, dentro do hospital universitário, a gente sempre fala que a gente é privilegiado porque, de modo geral, a gente recebe alguns recursos que outros serviços nem sonham em ter, né? Então, hoje, como a gente é referência prematura, a gente precisaria ter mais incubadoras que pudessem fazer todo o cuidado do prematuro e a gente evitar a manipulação. Mas, além dessa tecnologia, a gente precisa ter profissionais que estejam muito bem capacitados para o manuseio e o cuidado dessa tecnologia. Então, eu também vejo ainda como um grande desafio dentro da tecnologia é essa capacitação desses profissionais. Porque é aquilo que às vezes a gente brinca, mas é uma verdade, né? Eu posso ter equipamentos de última geração e equipamentos de, né, inferiores, mas se eu não tiver um profissional que saiba lidar, os dois vão se equiparar na assistência dessa criança ou de qualquer outra situação que a gente tenha. Mas hoje, assim, a gente tem tido, por exemplo, alguns serviços que trabalham com crianças com hipertensão pulmonar, né? Então, as redes de óxido de nítrio, que nós não temos, né? Então, assim, são recursos que hoje, tecnologias que existem, mas que ainda não estão ao nosso alcance. Pensando assim, né, Dri, vocês passaram agora por um processo de mudança, né? E essa mudança muito positiva, muito esperada, num prédio novo, né? Tem todo um desafio também, porque aumenta o espaço, aumenta os leitos, recursos humanos é específico, a gente sabe que pouquíssimos, às vezes, seguem para essa área, muitos, às vezes, acabam entrando para assistência e precisam ser treinados, né? Como que a gente fala, trocar a roda do carro com o carro andando, então esse é o processo. E a gente sabe que isso aconteceu essa semana. E como tem sido esse desafio de gerenciar toda essa complexidade numa estrutura maior, às vezes com um número de recursos humanos reduzidos, como que vocês têm visto e feito isso no dia a dia? Na verdade, assim, eu não estou diretamente lá dentro, né? Então, assim, eu tenho só observado, né? Então, assim, eu até brinco que são grandes heróis, né? Porque é um grande desafio. Então, a estrutura ficou maravilhosa, né? Mas como toda mudança, né? Então, assim, a gente ainda tem primeiro que se organizar na estrutura. Então, a estrutura proporcionou que né, garante melhor qualidade, né, um espaço mais adequado para o atendimento, mas ao mesmo tempo é cheio de desafios. São né? 20 leitos, né? Isso, a UTI neonatal, 20 leitos, mas nós tínhamos 10 leitos cadastrados, então a gente dobra o tamanho, né? A unidade de cuidados intermediários eram 10 leitos e passam para 20 leitos. Ou seja, também. 40 já. Isso, então a gente já teve um aumento, né, grande, e mais a unidade de Canguru, que por enquanto são 4 leitos. De 44, né? E além disso, não vou saber te dizer, mas o alojamento conjunto que, se eu não me engano, quadruplicou o número de leitos que eles tinham, numa estrutura extremamente muito melhor do que nós tínhamos, né? Porque o alojamento conjunto anterior, ele era adaptado e hoje ele, né, o centro obstétrico, ele dá todas as condições para a realização de um parto humanizado, de um cuidado humanizado, né? Mas ainda assim, os grandes desafios ainda estão assim nos recursos humanos, principalmente por quê? Porque é um recurso humano muito qualificado, né? Então, não é algo simples, né? Então, por mais que a gente tenha profissionais que falam assim, eu adoro bebê, ou eu adoro gestante, ou eu adoro mãe, você está indo para atender não necessariamente situações de felicidade, né? Que é o caso de você ter um bebê, porque muitas pessoas falam assim, eu adoro criança, mas criança bem, correndo, brincando, né? E não aquele bebê prematuro extremo que está lá entubado, que está grave, né? Existem muitas particularidades, então, assim, o preparo da medicação, uma simples troca de fralda. A gente nem falou de medicação. A gente podia marcar um episódio só para falar de medicação. Para neonatologia, porque ia render, viu, Dri? Porque assim, é muito específico, é muito específico, né? Então, gente. Mas assim, o que hoje, a gente, né, o que eu tenho percebido, que foi um grande ganho, então assim, isso vai melhorar muito a qualidade da assistência, pela estrutura, pelo ambiente que a gente tem hoje. E é um espaço somente materno-infantil. Então, isso proporciona assim, um ambiente um pouco mais leve, né? Do que quando a gente está num hospital geral, né?
com várias, né, pacientes com doenças e motivos diferentes. Então, esse é um grande ganho. Mas a gente ainda tem muitos desafios, que é realmente assim, houve mudanças de processos de trabalho, né? Então, tudo isso demora um tempo até toda a equipe estar organizada. Mas, independente disso, assim, já é uma equipe qualificada, né? É que, na verdade, a gente está tendo entrada de novos, e novos vão ser qualificados dentro desse processo, né? Mas já é uma equipe que não é uma equipe nova, né? Inexperiente. É uma equipe extremamente qualificada, né? O que acontece é que a gente precisa aumentar o número dessa equipe qualificada, né? Eu acho que, assim, são informações muito significativas, né? Eu acho que essa nossa conversa, ela mostra vários pontos que se destacam. Primeiro, a importância, né, dos cuidados pormenorizados, individualizados dos bebês prematuros. E realmente, assim, né, você até usou um comparativo com o adulto. O adulto pode ser até mais pesado, mas o bebê prematuro é mais complexo, com certeza. A gente percebe, assim, o quanto que realmente é muito mais, não vou usar a palavra difícil, né, mas muito mais complexo realmente cuidar de um bebê prematuro. E mostra também que é um tema, assim, ele é multiprofissional na essência, né? O quanto que, para cuidar bem de um bebê prematuro, todos os profissionais da área de saúde precisam estar muito bem entrosados. Desde a questão dos cuidados agrupados, da manipulação essencial, né? Agora eu vou tentar me policiar para falar mais manipulação essencial, porque acho que realmente ela é bem adequada para o termo, até na hora de uma prescrição, né? De um ajustar de respirador, da inserção de um catéter. Então é um tema que eu acho que ele valoriza muito essa questão do multiprofissionalismo, que é uma das nossas bandeiras, né? Se a gente tivesse que hoje, assim, usar duas palavras que a gente gosta de sempre repetir: individualismo na hora de se cuidar da criança, né? Respeitar a individualidade da criança, e respeitar o multiprofissionalismo. Então, a neonatologia, a UTI neonatal, né, e os cuidados do prematuro, eles representam muito o quanto que é importante realmente ter uma equipe multiprofissional, respeitando-se entre si, sabendo que todos são importantes em igual valor e que as ações, as atribuições, elas realmente se complementam. Então, foram informações bastante importantes. Acredito que o impacto será positivo e concordo com a Flávia, que acho que abriu portas aí para novas conversas, porque o bebê prematuro, ele rende muito assunto, né? E tem que ser assim, né? A neonatologia, ela não existiria se o bebê prematuro não exigisse tantos cuidados assim específicos. Então, fica o meu agradecimento por uma conversa tão completa, de instrução e agradável também. É muito bom conversar com você, Dri. Você sabe que eu, nossa, sou assim apaixonada, né? Aprendo muito. É muito bom para o hospital saber que a gente tem essa parceria, né? Porque o que a gente mostra aqui é o que acontece lá, realmente, de trocar ideias, de pedir ajuda, né? Quantas vezes, né, o setor, a UTI pediátrica demanda, tem um prematuro extremo, a gente precisa de apoio para algumas condutas, a gente vai lá nos protocolos da neonatologia para aprender e reciclar, né? Aprendi bastante coisa aqui, que eu já estava meio atrasada, dos curativos, por exemplo, do catéter umbilical, e o conhecimento é muito dinâmico, e se a gente não se ajuda, é tão difícil, porque sozinho a gente não consegue se manter atualizado para tudo o tempo todo, né? Porque realmente são especialidades diferentes. Mesmo a UTI mista atende prematuro, não, mas a neonatologia é diferente. Né? É um mundo à parte, é um mundo muito sensível em vários aspectos, né? E a gente trazendo essa reflexão do Novembro Roxo, é o mês para lembrar algo que tem importância o ano todo. Então, fica também meu agradecimento a você, aos profissionais, né, do setor. Semana que vem a gente vai trazer uma médica neonatologista para continuar essa conversa. E, enfim, foi um prazer. Adoramos, queremos repetir. Eu acho que não só, até o pessoal podia dar sugestão, mas só de medicação eu tenho certeza que ia fazer maior sucesso, né, falar dessas particularidades, não só da neonatologia, mas da pediatria também. E aqui sempre de portas abertas, sempre que você precisar, a gente vai estar sempre aqui à disposição também. Eu que agradeço, e assim, é bem isso que vocês falaram, assim, a neonatologia, a gente não trabalha sozinho, né, então a gente é uma equipe multiprofissional em que todos são muito importantes, né, e eu costumo brincar que dentro da materna infantil, a gente tem que lembrar que a gente é marido e mulher com filhos, né, então a gente briga
para melhorar a qualidade da vida dos filhos, né? Mas assim, a gente se ama do mesmo jeito, né? Então, assim, é uma parceria e não existe ninguém melhor ou pior, né? Então, assim, não existe o enfermeiro é superior, ou o médico é superior, ou o técnico é superior, ou seja, são todos profissionais, e eu sempre falo que dentro da neonatologia a gente tem uma rede de apoio de profissionais que às vezes as pessoas não conhecem, né? Não sabem o quanto que é importante, né? Porque a gente precisa do serviço de nutrição, da nutricionista, da lactarista, do serviço operacional que cuida, do pessoal do administrativo, do técnico, do enfermeiro, do físio, do psicólogo, né? Do serviço social. Então, é uma equipe muito grande e todos num mesmo objetivo, né? A gente sempre fala que a gente não trabalha sozinho, né? E colocar assim, que foi foi maravilhoso estar aqui com vocês de novo, né? E estar falando de um tema que, para mim, é extremamente essencial e importante, né? Porque o grande objetivo que eu sempre falo é que hoje o nosso grande sonho, desafio é ter futuramente poder dizer que houve uma redução significativa dos nascimentos prematuros, mas os que nasceram prematuros cresceram e se desenvolveram com qualidade de vida. E é isso. Muito obrigado. Obrigada, e, gente, falamos do desafio do enfermeiro neonatologista como processo dentro, né, da neonatologia, que é um mundo muito amplo. Curtam o episódio, se inscrevam no nosso canal, conheçam a nossa comunidade e o que vocês quiserem de aprofundamento, aproveita, gente, porque o Pedincast ele foi feito para vocês, é conhecimento gratuito, conhecimento de qualidade, baseado em evidência, então coloca nos comentários o que vocês querem saber um pouquinho mais e a gente repete aqui essa conversa. Obrigada, Adri. Obrigada, eu.